Estamos iniciando neste momento o estudo do livro Céu e Inferno, no capítulo 6, segunda parte. E esse tema é o tema dos criminosos arrependidos. E hoje nós vamos ler e comentar, todos nós, o depoimento, a comunicação do espírito Jacques Latour. Jacques Latour. Vamos lá, então. Assassino condenado pelo júri de Foix e executado em setembro de 1864. Em reunião íntima de 7 a 8 pessoas, havida em Bruxelas a 13 de setembro de 1864, e à qual assistimos, foi pedido a um médium que tomasse do lápis, sem que, aliás, houvéssemos feito qualquer evocação especial. Possuído de extraordinária agitação, ei-lo a traçar caracteres muito grossos e depois, rasgando o papel, exclama: arrependo-me, arrependo-me, Latour. Surpreendidos com a inesperada comunicação, de modo algum provocada, visto como ninguém pensara nesse infeliz, cuja morte, até então, era ignorada por uma parte dos assistentes, dirigimos ao espírito palavras de conforto e comiseração, fazendo-lhe em seguida esta pergunta: que motivo vos levou a manifestar-vos aqui de preferência a outro lugar, quando não vos evocamos? Uma explicação, o espírito aí, ele dá a comunicação espontânea, ele não foi evocado. E certamente ele vai dar aqui a explicação dos motivos. Responde o médium de viva voz: vi que almas compassivas teríeis de mim, ao passo que outros ou me evocavam mais por curiosidade que por caridade, ou de mim se afastavam horrorizados. Depois começou por uma cena indescritível que não durou mais de meia hora. O médium, juntando os gestos e a expressão da fisionomia à palavra, deixava patente a identificação do espírito com a sua pessoa, com a pessoa do médium. Às vezes, esses gestos de cruel desespero desenhavam vivamente o seu sofrimento. Uma pequena observação, se alguém quiser fazer algum comentário ajudando. Nessa ação do espírito, nós vemos aí um desespero muito grande, um desespero tal que ele toma a iniciativa e entra nos trabalhos mediúnicos daquela casa e toma a instrumentação do médium e por ele se comunica
pedindo, dando aquela explicação e pedindo ajuda. O tom da sua voz era tão compungido, as súplicas tão veementes, que ficávamos profundamente comovidos. Alguns estavam mesmo aterrorizados com a superexcitação do médium, mas nós sabíamos que a manifestação de um ente arrependido que implora piedade, nenhum perigo poderia oferecer. Então, essa explicação também é importante. Os integrantes do grupo, na comunicação deste espírito, alguns dos integrantes ficaram com medo devido à agitação do médium e pode-se pensar, né? Nossa, ele vai desorganizar a reunião. Mas não foi assim. Se ele buscou os órgãos do médium, é que melhor desejava patentear a sua situação, a fim de que mais nos interessássemos pela sua sorte e não como os espíritos obsessores e possessores que visam apoderar-se dos médios para os dominarem. Isso pode realmente ocorrer em um grupo onde haja a falta de organização, de um ideal correto, sério, um ideal caridoso, instrutivo, onde há falta desses caracteres e um grupo reunido talvez só por curiosidade, assim ficaria mais fragilizado e exposto ao domínio de algum espírito perturbador. Tal manifestação lhe fora talvez permitida não só em benefício próprio, como também para a edificação dos circunstantes. Ei-lo a exclamar: oh, sim, piedade, muito necessito dela. Não sabeis o que sofro. Não o sabeis e não podereis compreendê-lo. É horrível a guilhotina. Que vale a guilhotina comparada a este sofrimento de agora? Nada. É um instante. Este fogo que me devora, sim, é pior. Porque é uma morte contínua, sem tréguas, nem repouso, sem fim. Interessante fazer um comentário aqui. Nesse comentário que ele fez, ele relata que ele fica vendo a cena da sua morte na guilhotina sem parar. Essa cena passa pela mente dele incessantemente. Imagino, né, a tortura desse irmão. E as minhas vítimas ali estão ao redor, a mostrar-me os ferimentos, a perseguir-me com seus olhares. Aí estão e vejo-as todas, sem poder fugir-lhes. E este mar de sangue, e este ouro manchado de sangue, tudo aí está, tudo. E sempre ante meus olhos. Eu cheiro de sangue.
Não o sentis? Ó, sangue e sempre sangue. Ei-las que imploram as pobres vítimas, e eu a feri-las sempre. Aí ele está vendo a cena, porque ele cometia assaltos e no final ele matava as pessoas que ele assaltava. E aí ele está comentando que elas imploravam para que não tirassem a vida delas. Sempre impiedosamente. O sangue enebria-me. Acreditava que depois da morte tudo estaria terminado. E assim foi que afrontei o suplício e afrontei o próprio Deus, renegando-o. Entretanto, quando me julgava aniquilado para sempre, que terrível despertar! Ó sim, terrível, cercado de cadáveres, de espectros ameaçadores, os pés atolados em sangue. Acreditava-me morto e estou vivo. Horrendo, horrendo. Mais horrendo que todos os suplícios da terra. Ah, se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal. Certo, não haveria mais assassinos, nem criminosos, nem malfeitores. Eu só quisera que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e sofro. Oh, então não mais o seriam, porque é horrível este sofrimento. Bem sei que eu mereci, ó, meu Deus, porque também eu não tive compaixão das minhas vítimas. Repelia as mãos súplices quando imploravam que as poupasse. Sim, fui cruel, de certo, matando-as covardemente para roubá-las. E fui ímpio, e fui blasfemo, também renegando o vosso sacratíssimo nome. Quis enganar-me, porque eu queria persuadir-me de que vós não existíeis. Meu Deus, eu sou grande criminoso. Agora o compreendo, mas não tereis piedade de mim? Vós sois Deus, isto é, a bondade, a misericórdia. Sois onipotente, piedade. Eu vou-lo peço, não sejais inexorável. Libertai-me destes olhares odiosos, destes espectros horríveis, deste sangue das minhas vítimas. Um comentário, gostaria também de ouvir vocês. É interessante a gente pensar, tentar imaginar.
o tamanho desse sofrimento. É uma coisa incessante e lá, numa condição dessa, ele não dorme, ele fica vendo a cena incessantemente, sem descanso. E quanto que isso é triste e o quanto nos traz aquela responsabilidade de orarmos por aqueles que sofrem. É uma grande necessidade. E nós podemos fazer isso. Alguém gostaria de fazer um comentário? Ô Celso, posso falar? Pode, claro. Então, eu logo mais lá no início, deu para a gente perceber, a gente sabe, né, a importância de uma reunião mediúnica séria, né, Sim, porque você vê que ele foi realmente no lugar que ele sabia que ele ia encontrar pessoas que iriam se compadecer da dor dele, né, e isso só acontece numa reunião séria, não é verdade? Então eu é, acho que é interessante isso daí, né. E interessante não, é real, né, não é uma reunião séria, com é certeza. importante, né? Oi? É importante, muito importante, né? É, realmente. E eu achei interessante também, voltando um pouquinho atrás, que um espírito arrependido, ele nunca oferece perigo ao médium. É ao contrário, né, de um espírito obsessor que ele comparece na reunião, numa reunião mediúnica, objetivando tomar, digamos assim, posse, uma dominação mesmo do médium, né. Então Sim, achei interessante essa parte também, né. É isso. exato. Mais algum comentário que alguém queira fazer? Ah, Celso, eu gostaria de fazer um comentário. Aquele comentário que você faz que nós temos uma multidão de olhos, cai muito bem aqui, né? Que que ele fala que ele pede liberdade, né, desses olhares odiosos, desses espectros horríveis que cercam ele, né? E, e mais para frente, em relação a isso, ele mesmo fazendo oração, ele tem que conviver com as vítimas dele, ele ainda vê as vítimas, né? Mesmo orando, mesmo recebendo auxílio, ele fica com essa carga energética, né? Com essa consequência, né? Isso, consequência. Exatamente. É, é bom também a gente colocar que é a sintonia dele, né? A partir do momento que ele mudar a sintonia dele, ele vai conseguir superar, né? Ele também, ele tem um outro peso, talvez seja o maior de todos. Ele, ele ofendeu Deus, ofendeu a Deus, né? E isso está trazendo um peso muito grande para ele, né? Que ele sabia que era errado, mas fez e que ofendeu a Deus, né? Ok, então vamos lá, vamos seguir em frente. Olhares que, quais punhaladas, levaram o coração. Vós outros que aqui estáis, que me ouvis, sede bondosos, almas caritativas. Sim, eu o vejo, sei que tendes piedade de mim, não é verdade? Haveis de orar por mim. Ó, eu vou-lo suplico,
não me abandoneis, como fiz outrora aos outros. Pedireis a Deus que me tire este horrível espetáculo diante os olhos, e ele vos ouvirá, porque sois bons. Imploro, orai por mim. Os assistentes sensibilizados dirigiram-lhe palavras de conforto e consolação. Deus, disseram-lhe, não é inflexível, apenas exige do culpado um arrependimento sincero, aliado à vontade de reparar o mal praticado. Uma vez que o vosso coração não está petrificado e que lhe pedis o perdão dos vossos crimes, a sua misericórdia baixará sobre vós. Preciso é, pois, que persevereis na boa resolução de reparar o mal que fizestes. Certo, não podereis restituir as vidas que lhes arrancastes, mas se o impetrardes com fervor, Deus permitirá que as encontreis em uma nova encarnação, na qual lhes podereis patentear tanto o devotamento quanto o mal que lhes fizestes. E quando a reparação lhe parecer suficiente, para logo entrareis na sua santa graça. Assim, a duração do vosso castigo está nas vossas mãos, dependendo de vós o abreviá-lo. Comprometemo-nos a auxiliar-vos com as nossas preces e invocar para vós a assistência dos bons espíritos. Vamos pronunciar em vossa intenção a prece que se contém em o Evangelho segundo o Espiritismo, referente aos espíritos sofredores e arrependidos. Não pronunciaremos a que se refere aos maus espíritos, porque desde que vos arrependeis, que implorais, que renunciais ao mal, não passais para nós de um espírito infeliz e não mau. Muito bonito, muito interessante. Feita essa prece, o espírito continua, depois de breves instantes de calma: obrigado, meu Deus, ó, obrigado. Tivestes piedade de mim. Eis que se afastam os espectros. Não me abandoneis. Enviai-me os vossos bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. Depois desta cena, o médium fica alquebrado, abatido, os membros laços por algum instante. A princípio, apenas tem vaga ideia do que se há passado, mas pouco a pouco vai se lembrando de alguma das palavras que pronunciou sem querer
reconhecendo que não era ele quem falara. No dia seguinte, em nova reunião, o Espírito tornou a manifestar-se, reencetando a cena da véspera, porém por minutos apenas, e isso com a mesma gesticulação expressiva, posto que menos violenta. Depois, tomado de agitação febril, escreveu: grato às vossas preces. Experimento já uma sensível melhora. Foi tal o fervor com que orei, que Deus me concedeu um momentâneo alívio. Não obstante, terei de ver ainda as minhas vítimas. Ei-las, vedes este sangue? Repetiu-se a prece da véspera. O Espírito continua dirigindo-se ao médium. Perdoai o ter-me apossado de vós. Obrigado pelo alívio que proporcionais aos meus sofrimentos. Perdoai o mal que vos causei, mas eu tenho necessidade de me comunicar, e só vós o podeis. Obrigado. Já sinto algum alívio, posto não tenha atingido o fim das provações. As minhas vítimas voltarão dentro em breve. Eis a punição a que fiz jus, mas Deus meu, sede indulgente. Orai todos vós por mim. Tende piedade. Natur. Nós vamos fazer alguns pequenos comentários e aí encerramos essa parte, né? Então eu vou abrir para comentários. Alguém gostaria de fazer um comentário? Bem, aí nós vemos, primeira coisa, a continuidade da vida após a morte. Esse é um fato. A presença também da lei de causa e efeito. Não é verdade? Ele está colhendo o que semeou. Poderia ter plantado, semeado coisas boas, mas semeou sofrimento, está colhendo sofrimento. Mas aí também fica uma outra coisa muito patente, né? A misericórdia divina, gente. Essa misericórdia de Deus infinita, que está permitindo que esse irmão se reabilite. Porque aqui, será que um de nós se julga mais que esse irmão? Sendo que nós passamos por isso também? Ou será que tivemos uma trajetória de santo até aqui? Não. Nós passamos pelos caminhos que este irmão transitou, e muitas vezes com uma responsabilidade muito maior, com feitos muito piores. Não podemos falar nem julgar, mas transitamos aí por essa estrada. E qual foi o espírito que não transitou pela estrada da ignorância e da violência? Temos hoje santos
espíritos iluminadíssimos, mas que também transitaram pela mesma estrada. São irmãos mais velhos que hoje nos guiam. E eles têm a experiência para nos ajudarem. Porque hoje, quem está no pântano somos nós. O planeta Terra é um planeta de provas, de expiações, de sofrimento, onde a presença do mal é muito presente dentro de nós até. Porque basta uma contrariedade e nós já mostramos as garras. Ainda mostramos as garras. Mas tudo passará. Encarnações sucessivas nos levarão a condições melhores. Mas hoje, a comunicação desse irmão, o depoimento dele, revela a nossa história. Basta que a gente examine a história da humanidade. Essa história antiga que foi escrita, que está aí hoje na internet, é tão fácil de buscar. Essa história que está aí escrito é a nossa história. Éramos nós que estávamos lá. Na Idade Antiga, na Idade Média, na criação das primeiras colônias aqui no Brasil, aqui no planeta, na Europa, no Oriente, no Ocidente. Então, nós transitamos por aí. Estivemos lá no começo dessas eras aqui do planeta. Estamos aqui até hoje. Então, nossas histórias também têm dificuldades a serem ainda resgatadas. Que Deus nos abençoe a todos nós. E queremos agradecer a participação e vamos em frente, né? Muito obrigado.